Olá, meus queridos e minhas queridas abençoados, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa saída de praia para a gente poder fazer no fio que é em degradê. Aqui eu usei o fio doce laçadas e aqui eu fiz a montagem da cor, tá? Com o fio em altura de Tec 150, que seria o Clea 1000 Mirella. Você pode usar o prisma também nessa técnica, tá bom? Ela é uma saída de praia muito econômica, muito rápida de fazer, tá? E fica aí bem bonitinha, bem estilosa aí, pra gente poder fazer vendas e ter um lucrinho maior, tá bom? Aqui ela tá no tamanho P e aqui ela tá no tamanho G, por isso que a gente vê a diferença, né? De largura de uma para outra. Para este trabalho, eu vou usar o fio doce laçadas, tá? Como demonstrei anteriormente, né, ou em uma outra cor, então você tem que entrar em contato lá com a Hilda, que você pode personalizar a sua cor, tá? Ou escolher algumas cores que ela já tem no catálogo, que são mais de 60 cores, ok? Ó, já vou deixar até a informação aqui, ó. O Instagram é @nossas.artes e o WhatsApp é o 67 99292 6224, tá ok? Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui um dos trabalhos de linha que ela me mandou de cores, mas tem lá para você escolher. Eu costumo usar uma agulha 3,5, tá? Mas a agulha é muito pessoal, aí você pode escolher a que você mais se adequa, tá? Nesse fio doce laçadas, ela recomenda a de 3 a 4 milímetros. Uma tesourinha para arremate, tá? Como eu já tô com o trabalho pronto, eu vou usar esse fio Charme, que eu já tenho uma encomenda nessa cor, para poder demonstrar para vocês, tá bom? É a título de curiosidade, essa cor é a 4004, tá bom? E o fio Charme pede também agulha de 3 a 4 desculpa, de 2,5 a 3, tá? Eu vou usar de 3,5. O tex do fio Charme, se você quiser ter semelhante aí, é o 378. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com gominhos, tá? O que que são os gominhos? Você vai fazer um ezinho, colocar a sua agulha, laçar a agulha e trazer por dentro desse ezinho e puxar a parte solta, ok? Aqui eu firmei a minha agulha. O que que são os gominhos? Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, laçar, voltar na primeira corrente, deixando sempre duas linhas pro lado de fora e fazer um ponto alto, sem apertar, ok? Ó, isso formou um gominho. Vou fazer um, dois, três correntes, laçar, ir na minha primeira correntinha das três que eu fiz e fazer um ponto alto. Repetir novamente para não ficar dúvida. Um, duas, três correntes, laço, vou na minha primeira correntinha e faço um ponto alto, sem apertar, tá? Ó, tá? Então, aqui eu tenho os três gominhos. Deixa eu acender aqui para ver se fica melhor. Vamos repetir para não ficar dúvida com a luz agora. Uma, duas, três correntes, laço, vou na minha primeira corrente das três e faço um ponto alto, sem apertar. Ó, o meu início de trabalho, pra gente fazer a nossa gola, você vai fazer 60 gominhos desse, tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá, ó, que aqui eu já tô trabalhando com a segunda carreira, tá? Mas, ó, ele vai ficar todinho pra dar a volta, né? E aí, qual que a gente tá... Aqui, ó. Esse trabalho aqui, ó. Pegar a peça pronta, pra ficar entendido o que que é. É essa parte aqui de cima, ó, que a gente vai trabalhar, tá? Então, é a parte da alça, que ela vai ficar nesse acabamento todinho aqui de cima, tá? Então, você vai fazer os 60 gominhos, tá? Que aí eu não vou dar medida, porque cada um tem um ponto apertado, menos apertado, tá? Eu vou fazer mais alguns aqui, pra ficar na demonstração.
Eu vou passar só os pontos, não vou fazer a peça toda aqui no vídeo, que a gente já tem uma peça pronta ali pra demonstrar. Puxar aqui. Bom que você vai acompanhando e entende bem aqui o que foi que eu fiz. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer até 12 e volto. Se você for trabalhar a peça, já faz os 60 gominhos, dá um pause no vídeo e volta comigo. Ó, fiz aqui 12 gominhos só pra gente demonstrar, tá? Lembrando que se você for fazer a peça com fio charme, você tem que ter 2 novelinhos, tá bom? Pra conseguir fazer ela inteira. E a minha apresentação ficou aqui no fio doce laçadas, você usa um novelo só de 500 metros, tá? Pra fazer um tamanho P, tá bom? Eu vou deixar, como eu avisei lá no começo, aí você tem que ver o quanto você tem de tamanho no seu corpo, P, M, G ou GG, tá? E aí eu vou explicar onde é que a gente altera, pra poder a gente ter o tamanho certinho, tá? Então, você fez aí os seus 60 gominhos, você vai cuidar para não dobrar a sua, né? Não torcer a sua peça, tá? Então, você tem que vir ajustando ela certinho, assim, para ela não torcer, ó. E aí, você vai lá no comecinho, e aí, no primeiro espacinho que eu tenho aqui, ó, eu vou fechar. Fechado com ponto baixo, eu vou entrar aonde eu tenho o espacinho, ó, e aqui eu vou escolher deixar as correntinhas pro lado de fora, tá? Eu vou trabalhar daqui pra dentro as minhas carreiras. E aí, a parte onde eu tenho o ponto alto do meu gominho vai ficar pra dentro, tá? Eu vou fazendo, já vai entender o que eu quero dizer. Ok? Eu vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Vou entrar novamente e fazer um ponto baixo. Tá? Então, eu tenho um ponto baixíssimo de fechamento, um ponto baixíssimo dentro do gominho e um ponto baixo, tá? Aí, aqui eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, tá? E vou fechar no próximo gominho, com ponto baixo. Tá? Vou laçar, vou entrar no próximo gomo e vou subir 3 pontos altos. Duas correntes e no mesmo espaço de gominho, 3 pontos altos. Vou fazer um leque separadinho de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Ok? O que eu vou fazer agora? Vou lá no meu espacinho, deixo sempre as correntinhas para baixo, no caso aqui, e vou fazer um ponto baixo. O próximo espaço do gominho. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou no espaço, sempre cuidando para não torcer, então cuida para, né, no caso aqui eu tô escolhendo deixar as correntes para baixo, tá? Fiz o ponto baixo, vou laçar, vou no próximo gomo e vou repetir o leque. 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntes e novamente 1, 2, 3 pontos altos, ok? Ó, como vai ficando. E aí, eu vou entrar no próximo gominho e vou fechar com um ponto baixo. E aí, eu vou fazer a minha volta toda assim. E eu vou ter, como eu tenho essa peça aqui, ó, tá? Aqui, eu já tô até na segunda carreira. Ó, eu vou fazer, ele vai ficar assim, a peça toda, tá? Um leque. 2 passada fechando com 4 correntes, outro leque, vou fazer a volta toda assim, tá? Então, eu vou fazer a minha demonstração ali e já volto pra gente fazer junto. Se você estiver fazendo já a sua peça, você faça os seus, né, a volta todinha, que vai dar 30 leques, ok? Você tem 60 gominhos, vai pular um com o outro, você vai ter 30 leques e 30 espacinhos, tá bom? Então, é sempre, a gente tem que pensar em gominhos em números pares, tá ok? Então, faça o seu e volta comigo.
Ó, cheguei no final da carreira, como se você tivesse chego aí com seus 60 gominhos, tá? Eu tô só aqui com uma pecinha pequena pra demonstrar. E aqui a gente tem onde a gente colocou o ponto baixo. Aqui é onde você tem que prestar atenção pra você não torcer, tá? É o pulo do gato aqui pra você não torcer. Você acertou aqui, a peça toda vai ficar certinha, tá bom? Então, você cuida pra ver se a sua peça não tá torcendo, tá? Direitinho. Então, aí eu vou vir aonde eu tenho ponto baixo, ó, que eu fiz anterior, aquele primeiro que a gente iniciou, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro dele. E aí, a gente fechou a nossa carreira. Aí, daqui pra frente, você já não precisa se preocupar, que você já não vai ter problema em torcer a peça, tá? Aquela corrente que a gente fez de 4 correntes, eu vou andar dentro dela aqui, ó, vou colocar um ponto baixo, um ponto baixíssimo e um ponto baixo, tá ok? Pra gente chegar no meio da corrente, ó, tá? Aí, aqui, eu vou trabalhar duas correntinhas, tá? E você vê mais ou menos aí se o teu ponto é apertado, se precisar, você coloca 3. Aí, você vai laçar e vai entrar dentro daquele espacinho onde a gente tem as duas correntes no leque e vai repetir o leque, ó. 3 pontos altos, 2 correntes. 1, 2, 3, ó. Vou fazer 1, 2, vou fazer com 3 pra ficar, tá? Vou ficar igual como a gente fez. Fiz 3 correntes, vou fechar na correntinha, ó, na base da correntinha com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e vou de novo dentro do leque. 2, 3 pontos altos, leque dentro de leque, né? 2 correntes e formo o meu leque novamente com 3 pontos altos. Vou repetir aqui mais uma etapa para não ficar dúvida. Desculpem bater na máquina, ó. 1, 2, 3 correntes. Vou na correntinha de base e fecho com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E de novo eu vou repetindo, fazendo o leque dentro de leque, ó. A nossa peça vai ficando assim, na peça aqui que eu já tô dando andamento, ó. Tá? E aí, eu vou fazer a volta toda, né? Fechando no meio e colocando o leque dentro de leque, tá? Aí, aqui, qual que é o processo? Você vai subir, tá? Ó quantas eu fiz aqui, ó. Eu fiz 4 carreiras. Você vai repetir esse processo por 4 carreiras, tá? A diferença que a gente vai fazer aqui, ó, é que a gente tá vendo essa aberturinha? Ó. Tá, ó, aqui eu fechei com ponto baixo. O próximo eu vou abrir, ó, com 6 correntes, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou terminar a minha carreira, pra não ficar dúvida, pra gente ter esse espacinho aqui, ó. Eu vou terminar a minha carreira toda e volto pra explicar como a gente faz pra dar esse espacinho aqui, ok? Então, faça o seu aqui, nesse processo, né? De fechar a correntinha aqui, com 3 correntes, fecha com ponto baixo e repete o leque e volta comigo. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, onde eu iniciei com aquele ponto baixo, nós vamos fazer, né? 3 correntinhas pra fechar, ó. Eu vou onde eu tenho ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo. Ó, e aí, a gente finalizou a nossa carreira, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou andar novamente até eu chegar dentro do espaço aqui, tá? Então, eu vou andar aqui, ó, fazendo ponto baixo, ponto baixíssimo. Fazer mais ou menos uns 3 aqui. Vou andar dentro do ponto alto. Até o espaço central aqui, eu vou andar com ponto baixíssimo, ó. Ficou todo fechadinho. Aí, aqui eu vou repetir
o leque novamente. Só que agora eu vou fazer 3 correntes, né? Que equivale a um ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Para quem tá iniciando, se você entender essa caminhada de pontos, você desenvolve qualquer peça, ok? Consegue copiar as peças que você vê na internet. Então, aqui é a divisão onde a gente vai trabalhar aquela aberturinha maior, né, da peça, essa aqui, ó, tá? Onde a gente tem essa abertura maior aqui, ó, tá? Então, a gente vai fechar com ponto baixo e a próxima vai ficar equivalente a esse aqui, que é esse espaço. Então, aqui eu vou trabalhar 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu venho, laço e vou direto dentro do outro leque, fazendo leque dentro de leque. Então, sempre seguindo. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Vamos fazer novamente, para não ficar dúvida. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 correntes. Então, vai ser leque separado com 6 correntes. Se você vê que as suas correntes é muito apertada, que tá apertando a peça, não tá cedendo, aumenta, põe 7 correntes, tá? Novamente, eu laço e vou com leque dentro de leque. Vamos fazer aqui junto, sem corte. Fazer rapidinho. Que foi que fechamento lá, ó, tá fechadinha aqui, então aqui eu vou entrar direto aqui, ó. Confundindo ali, já achando que eu tinha errado, tá certo. Dois, 3 pontos altos, 2 correntes. Três pontos altos. Ó, aí a gente já chegou no fim aqui, ó. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E vou lá na terceira correntinha das minhas primeiras 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Sempre deixando 2 fios pra fora pra não repuxar. E faço um ponto baixíssimo, ok? Aqui, novamente, eu vou andar com ponto baixo pra dentro do espaço e trabalhar de novo subindo 1, 2, 3 correntes e leque dentro de leque, ó. Nós já estamos na 4ª carreira, vai ser a última carreirinha. 1, 2, deixa eu ver quantas eu trabalhei aqui. 1, 2, 3, trabalhei com 4 mesmo. 4, 2 correntes, forma um leque. 1, 2, 3 pontos altos. A gente fazer junto, deixa eu contar, ver se não errei. Tá. Aí, aqui, ó, como a gente já tem a nossa argolinha lá embaixo para dar base, eu vou fazer. Repetir o que nós fizemos lá embaixo. 3 correntes, fecha com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. E inicio novamente fazendo o leque dentro de leque. Vamos repetir para não ficar dúvida. E aí, aqui a gente formou o nosso motivo, vamos dizer assim, né? Porque teve o fechamento para formar, ó. Fiz o leque. 1, 2, 3 correntes. Vou lá na base de correntes e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. E inicio novamente o leque dentro de leque. Ó, o espacinho que vai dando, tá?
E aí, só pra demonstrar, ó, o trabalho como ficou aqui, tá? Vendo, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? E aí, ó, como ficou aqui. Ok? Então, é isso. Aí, essa parte, você vai terminar toda a sua volta dos 60 gominhos, tá? Você vai fazer todinho ele. Quando você terminar, que você fechou, você vai arrematar a tua peça, ok? Você arrematou a tua peça, aí agora é que a gente define o tamanho da peça. Como que a gente vai definir o tamanho da peça? Você vai vir aonde você terminou aqui, ó, e você vai contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no oitavo, ó. Você vai deixar 8 leques. Onde você terminou, que você arrematou, você vai contar. E aí, você vai colocar, deixa eu colocar aqui a peça assim, pra ensinar aqui como que eu fiz, ó. Essa primeira volta aqui, ó. Deixa eu pôr. Tá vendo isso aqui, essa corrente aqui, ó? Isso aqui são correntinhas, ó, é a base. Então, eu contei lá, ó. O que eu fiz? Eu coloquei assim, ó. Deixa eu explicar qual foi o processo que eu usei. Pra vocês entenderem qual foi o meu raciocínio aqui, ó. Eu apoiei, ó. Deixei dobradinho assim, tá? Toda a peça, ó. Deixei dobradinho assim. Aí, eu vim de um lado aqui. Peguei bem o lado do tassel. Prendi aqui a minha linha. Eu arrematei e fechei, tá? Arrematei, fechei e amarrei. Prendi minha linha aqui, tá? Amarrei a minha linhazinha aqui. E com a linha amarrada aqui, vamos dizer, vai, um exemplo. A linha tá amarrada aqui. Eu fiz 40 correntinhas aqui, pra ter o tamanho P, tá? Se você quer o tamanho M, vou tornar a repetir. Se você quer, você vai fazer 40 correntinhas desse lado e 40 correntinhas do outro, tá? Então, eu amarrei e comecei fazendo as 40 correntinhas, tá? Que é essa parte aqui, ó. Não tem como errar, gente, ó. Você vai amarrar, contar lá, dobradinho, tá? Vão sobrar 6 pra fora, então são 8 leques. 8 espaços de leques. Deixa eu colocar direitinho, pra vocês entenderem o que eu fiz, ó. Tá, ó. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4. Do outro lado, 1, 2, 3, 4. Vim aqui, ó, bem na basezinha do leque aqui e amarrei minha linha. Amarrei, fiz um nozinho aqui. Então, eu tô com a linha solta. Onde tá o tassel mesmo? Na basezinha do leque, ó, eu amarrei minha linha. Fiz 40 correntinhas, fui lá do outro lado, na base lá, depois dos oitavos, e amarrei a outra base, ó. Se fosse aqui dentro, ó. E amarrei a outra base aqui com 40 correntinhas, que vai dar essa linha, essa primeira linha aqui, ó. Tá? E aí, do outro lado, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar dúvida, eu vou dar continuidade na minha peça. Quando eu tiver nessa parte aqui, eu volto junto com vocês e gravo aqui com vocês, tá bom? Para não ficar dúvida, porque tem gente que vai ficar, quem pode estar iniciando, pode não entender o que é essa primeira corrente de 40 correntinhas aqui, ok? Então, vá dando continuidade, terminando a sua parte aqui, ó, tá? Como a gente fez com esses espaços e depois volta aqui comigo. Voltando aqui, ó, tô fazendo a minha peça, né? Aqui eu tenho os meus 60 gominhos, ó, e eu fiz 4 carreirinhas, tá bom? Então, aqui também é opcional. Você pode se achar que essa alça deve ficar um pouquinho mais grossinha, você pode fazer mais, mas eu acho que 4 carreiras é um número bom, tá bom? Então, eu terminei aqui a minha 4ª carreira, eu vou subir aqui no espacinho da 3ª correntinha, que equivaleu a um ponto alto, e vou fechar com ponto baixíssimo. Ok? Vou andar até a parte central do leque com ponto baixíssimo, ó. Tá? E aí, aqui eu vou fechar com ponto baixo.
Ó, aí ficou bem centralizado. O que que eu vou fazer aqui? Como eu quero a minha peça, né, voltando lá, essa é a parte onde a gente vai fazer o aumento, né, o aumento não, aqui é onde a gente define o tamanho da peça, tá? Então, para o tamanho P, nós vamos fazer 40 correntes. Para o tamanho M, 50 correntes. Para o tamanho G, 60 correntes. E para o GG, 70 correntes. Então, como eu vou trabalhar aqui com o G, eu vou fazer 60 correntinhas, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, eu vou fazer as 60 correntes e volto com você. Ó, fiz as 60 correntes, quero fazer um comparativo aqui, ó, com o tamanho P, tá? Então, ó, o tamanho P tá começando aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, o tamanho P tá com 40 correntes, tá? Então, essa base que a gente tá fazendo as correntinhas é que vai definir o tamanho da peça, ok? Aquela parte que a gente fez anteriormente é só a alça, tá? Só o detalhe de acabamento da alça. Então, ó, eu trabalhei essa peça aqui em tamanho P, ela tá com 40 correntes aqui. E essa que a gente tá fazendo, eu tô fazendo com 60 correntes, que é o tamanho G, tá? Tamanho M, 50 correntes e tamanho GG, 70 correntes. É claro que aí você também pode ir alterando conforme a cliente, né? Que é um tamanho maior ou é pra você que você tá fazendo. Então, o que que eu vou definir aqui? Lembra que eu falei que eu separo 8 gomos? Ó, eu vou contar 1, 2, 3, gomos não, leques, me desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou bater aqui, ó, em cima desse. Tá? Vão me sobrar fora do trabalho 6. Então, se eu tenho aqui, ó, coloquei certinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Vão me sobrar fora do trabalho 6 gomos. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou lá naquele gomo do outro lado, ó, fica bem claro aqui, gente, ó. Eu tenho 4 desse lado e 4 desse lado, são 8, tá? Coloquei aqui em cima, ó. Então, eu vou no gomo lá do outro lado, gomo não, gente, me desculpa, leque. Tô com gomo na cabeça. Ó, vou entrar aqui, vou colocar um ponto baixo. O que que eu vou fazer aqui? Vou arrematar minha linha. Ok? Porque senão você vai ter que andar com ponto baixo até do outro lado, tá? Então, aí você corta pra dar certo, que eu já tentei fazer direto e acaba que a peça fica torta. 1, 2, 3, nós vamos prender aqui, ó. Tá? Então, eu vou sobrar aqui, ó, esses 4 gomos aqui pra trabalhar aí a parte de fora, tá bom? Então, vou prender, ó, voltando, não tem 1, 2, 3 pra fora? Vou deixar 1, 2, 3, vou prender aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com 4 leques centrais. Então, agora eu vou amarrar aqui, como eu havia falado aquela hora. 1, 2, 3. Vou amarrar aqui, ó. Vou fazer tudo junto pra não ficar dúvida. Eu vou amarrar solto, mas depois você faz acabamento na tua peça, amarra direitinho. Eu vou deixar o fiozinho solto, eu tô trabalhando com fio duplo, como eu falei lá no material. Linha equivalente, né, a 150, Tec 150. Ó, vou dar 2 nozinhos aqui só pra garantir. Passar 2 vezes aqui. E aqui eu entro, ó, por dentro e começo a contar minhas correntes. Como aqui eu tô trabalhando tamanho G, eu vou fazer as 60 correntes e vou prender do outro lado como eu prendi aqui, tá bom? Então, faça o seu e volta aqui comigo. Ó, eu prendi as 2 partes que vai definir, né, a nossa alça, ela vai ficar assim, ó, né? Aqui é a nossa alça. Deixa eu arrumar direitinho aqui, pra gente entender junto. Ó, a nossa alça vai ficar assim. E agora, nós vamos trabalhar todo em circular, em volta dessa, né, nessa base aqui, tá?
e em volta de onde a gente tem a correntinha, tá? Com um ponto. Aí aqui é o seguinte, gente. Se você quiser, você pode dar continuidade, né? Da onde você está aqui e continuar fazendo leque sobre leque o mesmo ponto que eu falei. Também dá certo, continuar, tá? Só que como a gente tá trabalhando com fio que mescla, né? O doce laçadas, o prisma, a gente tem que economizar um pouco no ponto, tá? Se você estiver trabalhando com linha assim dupla, né? Como eu tô fazendo, você pode continuar fazendo leque dentro de leque, tá? Ó, tirei, né? Tirei aqui a parte de dentro e a parte de fora do fio. Guardo o saquinho, depois eu enrolo e guardo o que sobrar, né? Aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando como eu faço para intercalar as mesclas, tá? Um vídeo separado, mas aqui a ideia é a gente trabalhar com fio que já vem pronto, tá? Só tô usando esse aqui pra gente poder interagir e demonstrar, tá? Então aí você pode dar continuidade ou a gente vai fazer esse ponto agora mais econômico, vamos dizer assim, para conseguir fazer com uma linha doce laçadas, um novelo, tá? Que eu recomendo que para P e M dá para fazer com um de 500 metros. Agora G e GG tem que ser 600 ou 700 metros, tá bom? Então aí você pode até fazer a G ou a GG com um fio de 500, mas ele vai ficar mais curto, tá? Então, às vezes a cliente quer um pouquinho mais longa a peça, que vai ficar aí no meio da coxa, dependendo, claro, né? A gente tá falando aí num pensamento de uma brasileira no tamanho médio aí, né? No padrão que a gente tem aí de 1,60 m, tá? Então, vamos lá, gente. Então, voltando aqui pra gente entender, ó. Deixa eu apoiar com fundo aqui, ó. Então, eu tenho a minha alça toda trabalhada no leque, e aí depois eu vim intercalando com esse ponto aqui, ó. Que ele também faz o buraquinho, porém, de vez eu ter o leque, eu fiz 4 pontos altos, tá vendo? No espaço, só que eu intercalei pra diferenciar da alça aqui, ó. Tá? Tá vendo a diferença? Tá? Mas aí você pode continuar a peça trabalhando leque dentro de leque. Então, aqui ele fica mais econômico e fica mais leve. E aí, embaixo, ó, eu terminei fazendo leque novamente. Quando eu cheguei lá na última linha, né? Quem trabalha com essa linha vai entender. Quando a gente chega na última emenda da linha, ó, aqui eu tenho o azul com lilás. Eu tenho 3 azuis e 1 lilás, né? Ao contrário, 1 azul e 3 lilás. Quando a linha emendou para entrar 4 linhas lilás, 4 cabos, eu fiz a base. Fiz aqui o acabamento, tá? Então, quando você entrar no último cabo de junção, que quem trabalha com a linha vai entender, mesmo que você não trabalhar, você vai entender que vai vir o último cabo de junção, que é a última cor. Aí você começa a trabalhar o acabamento da base aqui, tá? Mas vamos voltar a fazer esse ponto aqui, voltar onde a gente estava. Bom, vamos lá. Eu vou pegar uma das partes onde a gente vai trabalhar descendo a parte reta, onde a gente tem 4 aqui, ó. Que as laterais estão aqui das correntes, tá? Aí, pra você direcionar, é só você olhar o ponto que tá pra frente aqui, pra você não pegar o avesso, tá? Eu não precisava nem ter cortado a minha última linha aqui. Se ela tivesse aqui, ela só tem emendado com ponto baixo. Eu fiquei na cabeça de cortar, mas era só ter emendado a última corrente com ponto baixo que tava dando certo aqui, ó. Então, essa aqui é a parte da base lá, aqui é a alça. Vocês vão entender conforme a gente for trabalhando. Então, eu vou entrar dentro do leque, vou fazer 4 pontos altos aqui. Vou subir 3 correntes. Vou fazer direto aqui, ó, 2. Então, eu vou trabalhar nessa peça aqui, ponto, leque, dentro os 4 pontos altos da base. Deixa eu voltar aqui pra gente entender. Eu tinha alternado aqui em cima, tá vendo? Porque eu terminei com argola aqui, ó. Só que agora, nessa peça que a gente vai fazer, eu vou entrar direto dentro do leque, que eu acho que vai dar um efeito muito mais bacana na peça aqui, tá, gente? É sempre inspirações, né? Óbvio que esses pontos já existem no mercado, mas aí a gente molda a peça, né? A criação vem em cima aí. Então, vamos lá, vou fazer 6 correntes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, não muito. Aí você vai medindo se não tá muito apertado, se não tá muito largo. E aí, dentro do leque, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, a questão aqui, gente, como essa peça, como a gente trabalha os leques nos acabamentos da alça e da barra, e depois vem com esses 4 pontos altos aqui, separado por 6 ou 8 correntes, porque daí você vê se você não tá esticando muito aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Você vai trabalhando, vendo se a sua peça não tá ficando encurtada, ó. Tá vendo como repuxou muito aqui? Então, nós vamos trabalhar com 8. Repuxou muito. Então, quer dizer que não é meu ponto, não dá pra trabalhar com 6. Pelo menos nessa linha aqui. Na outra, eu trabalhei com 6. Repuxou demais aqui, ó. Ela não é pra repuxar, ela tem que ficar retinha. Tá? Então, vou colocar mais 2 pontinhos aqui. Vou fazer com 8, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu ponho aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro do outro leque, 4 pontos altos. Vou fazer junto aqui, sem pausar, para entender o que é que a gente vai trabalhar aqui. É uma peça assim, você fez uma, as outras vão ficar muito fáceis, tá? Você entendeu o raciocínio aqui que eu quero, você vai fazer muito rápido, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, vou entrar no último leque antes das correntes. Fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui, gente, cada argola dessa aqui, ó, de corrente, ela vai dar uma quantidade, dependendo do quanto você aumentou, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui direto, eu fiz as 8 correntes, agora eu vou fazer 4 pontos altos, que já vai ficar retinho. O que eu quero explicar aqui? Pra gente entender. Eu tinha aqui 1, 2, 3, ok? Ó. Eu tenho 3 bloquinhos aqui de 4 pontos altos, onde eu fiz 40 correntinhas, ok? Então, para cada 40 correntinhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espaços de... Tá entendendo o raciocínio aqui, gente, ó? Eu tenho 3 espacinhos, 3 bloquinhos de ponto alto, e aí eu tenho que contar esses espaços aqui como duplo, ó. 2, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, tenho 9, 6 não, 7. Opa, peraí. Ó, o meu raciocínio aqui. É aqui, ó, gente. A minha corrente, ela vem até aqui, ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo, ó, tá? Então, aí, você tem que raciocinar que se aqui eu tenho 3, no tamanho G, no tamanho P eu tenho 3, no tamanho M eu vou ter 4, no G eu vou ter 5 e no GG eu vou ter 6. Tá vendo? Eu tenho 3 bloquinhos de 4 pontos altos aqui. Então, como eu tô fazendo o tamanho G ali, eu vou ter que ter 5, ok? No M eu tenho 3 bloquinhos, no P eu tenho 3 bloquinhos, no M eu tenho 4, no G eu tenho 5 e no GG eu tenho 6, tá? Então, como eu tenho 3 bloquinhos aqui, ó,
A minha peça, ela vem daqui a aqui, de corrente. Naquela ali eu vou ter que ter 5, tá? Então, só ir anotando isso, essas informações. Então, aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encaixar aqui os 5 bloquinhos e volto com você, tá bom? Fiz aqui os meus bloquinhos, é só você ir ajustando a sua peça aí, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Na peça G, 5. E aí, nós vamos voltar a fazer dentro do leque. Ó, aqui onde tá amarrado aqui é o leque. Então, cuida só pra você achar onde você tá aí. Ok? Um. Dois. 3, 4. Separa com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, vai ajustando, pra ele ficar encaixadinho, ó. Então, voltando aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 gominhas de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaçamentos de 8 correntinhas. Aqui é o primeiro leque da base e aqui é o primeiro do outro lado, que é a parte da frente e costas. A gente entrou com 4 pontos altos. Primeiro ele vai formar meio leque assim, depois ele vai ficar quadradinho. Separei com 8 correntes, eu vou entrar como a gente fez, espelhando a outra parte, tá? Então, aqui, gente, é repetição. Minha linha já até deu nó. Ó, é repetição. Eu vou colocar 4 pontos altos dentro do leque, separar com 8 correntes e fazer isso em todos os leques. Quando chegar na parte das correntes, eu vou repetir o que nós fizemos do outro lado. Eu vou colocar 4 pontos altos aqui. Quando eu entrar com os 4 pontos altos aqui, eu separo as outras correntes e começo a fazer 4 pontos altos dentro da nossa correntinha aqui, ó, tá? Das nossas correntinhas. Tá bom? Eu vou fazer o meu processo todo, porque aqui é repetição. Vou fazer até o outro lado, até chegar do outro lado. Faça o seu, até chegar no primeiro leque aqui, ó, que a gente colocou do outro lado. Primeiro leque não, primeiro ponto, 4 pontos altos e volta aqui comigo. Cheguei aqui ao final, onde a gente tem, né, o final da carreira. Eu vou entrar aqui no terceiro, na terceira correntinha, que equivale ao ponto alto. Cuidar sempre para não deixar um ponto repuxando. E eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, ainda não achei o fechamento. Agora sim. 2 linhas para fora sempre. Para você não ter um ponto que fica com um buraco muito grande. Fecho com ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar sempre ponto alto em cima de ponto alto. Cadê o espaço? Hora de encaixar aqui, ele pegou o outro. Bom, vamos dar seguimento aqui, depois eu volto e corrijo. Ponto alto sobre ponto alto. Eu vou ter 4 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou fechar com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e aí eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E aí, agora, o nosso trabalho vai assim, até você acertar a altura que você quer, tá? Se você trabalhando com uma linha só de uma cor, vai até mais ou menos aí uns 60 a 80 centímetros. 60 centímetros vai dar bem na altura do quadril, tá? Bem ali no término do nosso, tá? Vai dar aí no término do nosso biquíni ou do nosso maiô, ok?
Se você for trabalhar uns 80 centímetros, ele vai dar mais ou menos lá um pouquinho acima do meio da coxa, quase no meio da coxa, tá bom? Então eu recomendo que você trabalhe, se você trabalhar com a linha Prisma ou com a Doce Laçadas, ela vai dar 80 centímetros, tá? Lembrando que você vai observar a última intercalagem da linha, onde ela tem o último nozinho. É só você olhar as cores da linha. Quando você vê que tá chegando na última cor da linha, aí você... Minha última cor aqui é um cinza, tá? Tá vendo? Cinza com preto. Quando chegou na última intercalagem do cinza com preto, que você viu que ficou 3, por exemplo, né? Se fosse o caso dessa. 3 linhas cinza com uma preta, eu vou entender que eu já tenho que mudar o ponto, tá? É um exemplo aqui, gente, tá? É que se tem coisa no fundo lá, ele não consegue focar. Ó, a minha última linha aqui é o verde, minha última cor é o verde puro. Então, quando eu entro, né, um exemplo nessa linha Doce Laçadas, tá? Você tem que observar as outras cores. Quando eu entro com 4 cabos com linha verde pura, é porque eu tô na última camada. Ah, Adriana, mas eu vou trabalhar com outra linha. Como é que eu vou saber fazer isso? Então, você vai até 60 centímetros. Quando você chegar a 60 centímetros de altura, aí você vai mudar o ponto, tá? Aí você vai voltar a fazer o leque, tá? Aí é simples, porque você vai fazer... Você pode fazer aqui um ponto alto, tá? E 2 nesse aqui. Ou você vem direto aqui no meio, ó, e coloca o leque aqui no meio, tá? Eu acho mais fácil colocar o leque no meio aqui, tá? E aí, aqui é repetição do que a gente fez lá, ó. 1, 2, 3 correntes, fecho, faço 1, 2, 3 correntes, faço 4 pontos altos. A próxima carreira, de vez eu fazer isso, eu vou fazer 8 correntes e ir direto para os outros 4 pontos altos, certo? Vamos explicar novamente para não ficar dúvida. Ó, você vai trabalhar uma carreira fechando, né? 4 pontos altos, fecho, 4 pontos altos, e a outra carreira você vai abrir, que é com 8 pontos altos, tá? Aqui não tem por que eu ficar fazendo e repetindo, a gente já fez, já entendeu aqui. Quando chegar lá no final, que eu vou voltar para poder fazer de novo o acabamento com leque, eu vou fazer 60 centímetros. Quando eu voltar para fazer o acabamento com leque, eu volto no vídeo. Então, você faça até 60 centímetros, tá? Com o 4 pontos altos separados, né? Ou por 8 correntes, que aí é uma camada. E a outra carreira a gente trabalha fechando como eu tô fechando essa aqui. Ok? Que é o que a gente fez aqui embaixo, ó. Então, a gente já entendeu aqui, tá bom? Então, segue o seu trabalho. Quando eu chegar lá, eu volto com você. Voltando aqui, né, a mais uma parte, que é a parte para finalizar o nosso trabalho. Ó como ficou com a combinação de cores, tá? Então, eu fiz assim, ó, gente, da primeira carreira, aqui, ó, de lequinhos, tá? De leque. Da alça, que é aquela carreira que a gente começou na alça, até o final aqui, para dar a altura que eu queria, ia dar 59 carreiras. Aí eu vou fazer 60 para igualar, tá? Para ficar um número redondo. Então, 60, ó, eu para poder ter esse degradê, eu precisava trabalhar com 5 etapas. Então, eu trabalhei com 12 carreiras em cada etapa, contando da alça, tá? Então, 12 de branca com verde claro. Ó, aí aqui é verde claro puro, verde claro com verde médio, né, que seria o verde água misturado, e aqui o verde água puro, tá? Então, fica aí a minha sugestão para trabalhar com essas cores. Depois eu vou fazer um vídeo só ensinando a gente fazer essas mesclas, tá? Então, ó, eu terminei a minha carreira aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras na última cor, tá? Então, se você tá trabalhando com fio que já faz o degradê automático, você conta 56 carreiras e aí que você começa a trabalhar o acabamento.
Eu vou fechar aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, fechar minha carreira. Vou andar até esse espaço do meio aqui, ó, tá? Então, eu vou andar um ponto, fechando com ponto baixíssimo no ponto alto, tá? Eu vou no espaço do ponto alto. E vou nesse espaço do meio aqui, ó. Vou fechar com ponto baixo e subir 2 correntes, que equivale a um ponto alto. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto, ó. Só relembrando que a gente vai repetir o mesmo processo do leque que a gente fez aqui. Então, o leque que a gente tinha no começo, eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Então, eu vou colocar 3 pontos altos nesse espaço do meio, 2 correntes e faço novamente nesse mesmo espaço 3 pontos altos. Ó, como eu vou formar a minha abertura aqui, eu vou dar o espaço com 8 pontos, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, tá? Venho aqui, ó, direto no espaço do meio, ó. Tá? No espaço do meio aqui, ó, eu vou vir direto. Tenho 2 pontos altos, no espaço eu vou entrar, tá? Pra poder não ficar repuxando se a gente entrar no espaço do ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes. A minha linha tá embolando. Voltando aqui. Vou trabalhar no mesmo espaço, 3 pontos altos. Ok? E aí, é o que eu dou novamente a separação de 8 correntes e vou direto no espaço do meio. E aí, é só a gente dar andamento, fazendo o mesmo processo, né? Depois, fechando no meio aqui com 3 correntinhas e fecha com ponto baixo. E aí, a gente entra e faz no meio também. Tá? E aí, eu vou trabalhar aqui mais 4 carreiras, tá? Só para não ficar dúvida aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, vou novamente lá no espaço, ó, tá? Tem 4 pontos altos, eu vou no espaço do meio mesmo e faço o meu leque. Tá bom, gente? Então, aqui é repetição. Só queria voltar para deixar claro, eu vou fazer 4 carreiras aqui, né? A gente já tem uma, vou trabalhar mais 3, como a gente trabalhou aqui, ó. Né? E aqui o leque, como ele vem, ó, abrindo para baixo, lá na pontinha ele vai fazer biquinho e vai dar acabamento pra gente. Tá bom? Vou terminar a peça e depois de ela pronta eu volto para mostrar como ficou. Bom, pessoal, tá aí, a peça tá finalizada, tá? Eu coloquei a peça de apresentação do início, que foi a base que a gente trabalhou, tá bom? Então, essa peça do lado esquerdo, ela é a tamanho P, tá? E eu fiz a altura dela aqui, ela tá com proporcionalmente uns 80 centímetros, tá? E essa peça aqui, eu fiz ela no tamanho G, tá? E ela tá com por volta de 70 centímetros, tá? Então, ela tá um pouquinho mais larga, mas ela fica um pouquinho menor, ok? E aí, só para título de material que eu usei nessa segunda parte, tá? Essa peça aqui eu usei um fio doce laçadas, como eu falei no início, né? Então, ele tem 150 gramas, lembrando que ela é um tamanho P. No tamanho G, a gente tem mais pontos, né? Então, gasta-se mais, foi 200 gramas o total, tá? Cada parte do fio aqui, cada cor de fio, eu gastei 65 gramas, tá? Então, aí, para arredondar mais ou menos umas 200 gramas nessa verde, tá? Eu usei o fio Mirella nessa aqui, tá, gente? Mesclando, lembrando que depois eu vou fazer um vídeo só mostrando como eu faço as mesclas, tá? Pra ficar com esse degradê. E o fio Mirella, a cor é o 000B, tá?
A outra cor que eu usei, que é o verde clarinho, também é do fio Mirella. Eles são todos da ordem de mais ou menos o TEC de 150, tá? E a cor é o 01092. E a cor do último verde ali é o Clea 1000, tá? Todos eles são de por volta de 105, o TEX de 150, tá? E essa cor, deixa eu focar aqui, é o 5556, ok? Só título de informação, tá bom? Então, para uma peça aí, para uma P, você vai até usar P e M, pensando que a gente diminuiu o comprimento, 150 gramas de fio. A G, 200 gramas e provavelmente a GG umas 250 gramas, ok? Então é isso, pessoal. Peça finalizada, espero que vocês tenham gostado, ficha técnica passada. Muito obrigado por me assistir, tá? Agradeço muito, um beijo grande no seu coração. Dá um like, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ok? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Um beijo grande no seu coração, que Deus os abençoe imensamente, eu amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.